No Evangelho de Lucas, o capítulo 7, a partir do versículo 40 ao 50, nós estaremos observando, e antes de tudo, eu quero cumprimentá-los com a graça, o amor, a bondade do nosso Deus, e que Ele possa os abençoar em todos os sentidos da vida de todos vocês. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem perdoou, se perdoa pouco, ama. Ou seja, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meu amigo, minha amiga, nós estamos trazendo um tema para esta narrativa: a grande dívida. A dívida externa de uma nação quase sempre recebe ampla publicidade e é objetivo de muita discussões. Há uma grande dívida que cresce dia a dia, alastrando-se no universo, corroendo como câncer as almas e ninguém a percebe. O pecado é uma grande dívida que deve ser levado aos pés do Divino Mestre, o grande perdoador. Nós estamos trazendo e desafiando para que possamos nos esforçar para compreender o sentido dessa grande dívida. E o tema é pertinente sobre a grande dívida. E nós iremos observar em 3 aspectos. O texto fala de 2 tipos de devedores. Ou seja, um devia
500 denários e o outro 50. E nós já observamos na leitura que um tinha muito pecado e o outro pouco, porque a dívida de um era maior que a do outro. E está a observação com relação ao valor da dívida, está em Lucas 7, versículo 41, e o que tinha muito pecado, a observação está no versículo 47. E todos são devedores, todos pecaram, em Romanos capítulo 3, o versículo 23. Ele traz para nós o entendimento muito grande. E eu gostaria, à medida que esses vídeos recentes que estamos fazendo, conferisse na Escritura. Ainda há pouco eu falei sobre Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha, não há ninguém imune ao pecado. A palavra de Deus fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas também nos afirma, mas se confessar os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos purificar, para nos perdoar, nos santificar de toda e qualquer injustiça. E todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. O segundo aspecto que nós estaremos observando é o horror do pecado. Observem bem, o primeiro texto fala sobre os dois tipos de devedores. O segundo aspecto fala sobre o horror do pecado. É uma dívida que não pode ser paga. Registrado no versículo 42 de Lucas capítulo 7. O dinheiro não paga, em Isaías 52, versículo 3. Nem prata, nem ouro. Sofonias capítulo 1, 18. 1 Pedro capítulo 1, 18. O pecado prende, cega. Salmo 40, o versículo 12. O pecado é lama. Isaías, ou seja, lama e lodo. Isaías capítulo 57, versículo 20 e o 21. Observem bem, é necessário que vocês tenham a palavra e neste momento tão sublime, tão especial, e possam acompanhar esses dados que são referência aos versículos, para nós estarmos nos posicionando em cima dessa tese, dessa narrativa, ou seja, deste tema, a grande dívida. O terceiro aspecto, 4 passos para se ter a dívida perdoada. Vamos entender com clareza? Primeiro, dobrar-se, curvar-se aos pés de Jesus Cristo. O versículo 44, ele nos afirma: também reconhecer o pecado e arrepender-se. O versículo 44 também nos auxilia. Chegar-se a Jesus aceitando o versículo 46, 44 e 46. E aproximar-se com fé, o versículo 50. O Senhor Jesus fez uma comparação com a mulher, quando ele já saiu daquele quadro que ele estava apresentando, perguntando a Simão, e falando sobre os dois tipos de dívida, e foram perdoados, tiveram uma oportunidade. Depois Jesus falou a respeito da mulher. E quando Jesus falou a respeito da mulher,
ele falou dando muita ênfase. Eu entrei na tua casa, não me deste água, não lavaste os meus pés. Ao passo que a mulher, ela lavou os meus pés, enxugou com seu cabelo, ungiu, e não há uma situação para se comparar tão grande como essa em dado momento naquilo que se refere a uma dívida. Dívida que nós temos, dívida que é impagável, dívida que alguém pagou por nós. E nós vamos observar que quando Jesus compara esta mulher, e logo após ele fazer toda a comparação e mostrar ali a Simão e aos outros que se encontravam ali à mesa, e ele disse: perdoado estão todos os teus pecados. Meu amigo, o que nós aprendemos com isso? Jesus comparou aos devedores, depois Jesus compara a mulher, e isso para nós é figurativo, porque está tratando conosco na nossa individualidade, está tratando conosco para curar o nosso coração, para curar a nossa alma, para curar o nosso sentimento, para nos valorizar, para nos fazer entender que o propósito de Deus é perdoar. E como se não bastasse, todos ali assustados, quando Jesus falou: seus pecados estão perdoados, e todos entre si perguntando: quem é esse que até pecado perdoa? E Jesus ainda afirmou: vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Meu amigo, o que nós aprendemos? Veja bem, o pecado, pouco ou muito, é sempre uma dívida horrível. Então nós temos que olhar para dentro de nós, ter um entendimento e olhar o que nós precisamos, de que precisamos. Porque você se desgasta, você corre, perde as suas forças, vive cansado, e você não tem tempo nem de vir a Deus, de vir aos pés do Senhor. E o Senhor, ele abre um leque para nós, dando-nos uma oportunidade. A solução está em aproximar-se de Jesus com fé. Então, nós estamos entendendo que nós temos uma oportunidade única. Oportunidade essa que nos levará ao entendimento, uma compreensão de que somos sarados, seremos sarados, quando nós nos posicionarmos, entender: eu preciso do Senhor. Veja bem, confessar e receber o seu divino perdão. Deus decidiu, através do Senhor Jesus, nos perdoar. Então não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. E é necessário que venhamos nos redimir, fazer confissões. E eu uso um jargão: seja justo, faça justiça e seja justificado. É pertinente essa palavra, essa comparação, à experiência vivida, a esse tema, a grande dívida. E o Senhor decidiu te perdoar, meu querido. O Senhor decidiu apagar todas as suas dívidas. Ele decidiu apagar todo o peso do pecado que nós carregamos e dizer: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Humanamente falando, é muito difícil acreditar e confiar, mas espiritualmente, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que nós estamos imbuídos de uma força motriz poderosa, aonde nos envolve, onde nos conduz
nos faz entender, eu quero é Deus, eu quero é a presença de Deus, eu quero viver em harmonia, em comunhão com Deus. Para quê? Para que a sua graça se derrame sobre nós e nós possamos entender, a minha graça te basta. Ou seja, o que Jesus falou para aquela mulher, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Meu amigo, guarda essa palavra, que essa palavra possa produzir na sua mente, no seu coração, no teu espírito, um entendimento poderoso, um entendimento fantástico. É que Deus, Ele te ama, o seu amor é inefável e a sua vontade, o seu querer maior é nos conduzir, nos abraçar e a partir de então, desta decisão, deste querer maior que está dentro de nós, extravasar. E agora para frente, a nossa jornada de vida, temos um Deus poderoso nos assistindo bem de perto. Coloca a mão no coração e vamos falar com Deus. Ah, Deus maravilhoso, digno de honra, de glória e louvor. Ao Senhor toda a glória, toda a honra. E pedimos ao Senhor que esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, esses parceiros da fé que estarão assistindo esse vídeo no canal Erigindo Vidas, no YouTube, possam compartilhar e ter a certeza de que quando queremos entender que a nossa dívida, ela já foi paga, então nós podemos respirar. E eu peço a Deus uma bênção sobre cada um, e que eles sejam abraçados, e que o peso do pecado se redunda em glória, onde o teu nome, a tua presença, ela seja real na vida de cada um de nós. Abençoa, meu Pai, tudo e todos, dependente de onde esteja e na situação que se encontra, seja num hospital, numa penitenciária, num orfanato, num asilo, num manicômio, sempre haverei de pedir, de interceder. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor vá lá de encontro a este homem, abraça-o com o teu afago e assopra, meu Senhor, a doce presença do teu Espírito, o fragor do perfume da tua glória, e façam entender que o Senhor é com ele em toda e qualquer situação. É que eu peço, Senhor, agradecido em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, que você possa compartilhar e desfrutar do favor e da graça de Deus, porque Deus é contigo. Graça e paz.